Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Isso aí que você está vendo é um texto em japonês. Um texto que, olha que incrível, está chegando do Japão neste exato minuto e sendo arquivado aí dentro do meu computador. Não é incrível o que é possível se fazer hoje em dia com as novas tecnologias da informação? Tecnologias que transformam o mundo em uma aldeia. Que transformam até o Japão, que está aqui do outro lado do mundo, em um novo vizinho. Esse processo de integração mundial é possível justamente por causa das novas tecnologias da informação, que é justamente o tema desta teleaula. Na teleaula de hoje, você vai ver como a nossa vida cotidiana é marcada pela nova tecnologia da informação. Vai ver também que o meio geográfico é dominado pela ciência, pela tecnologia e pela informação, que chega veloz, instantânea e simultaneamente nos vários lugares mundiais. E vai ver que, embora esses avanços permitam a maior integração do espaço mundial, ainda há muitos homens, países e nações excluídos dos benefícios dessa integração. Hoje em dia, em qualquer produto industrial, a gente encontra na embalagem o código de barras. Pode não parecer, mas aqui nessas barras tem tudo ou quase tudo que você precisa saber sobre o produto. Quer ver só? Ela vai passar o código de barras pela leitura óptica. E olha só o que aparece aqui na tela da caixa eletrônica do supermercado. As especificações sobre o produto e o preço. Mas não é só isso não. Além de mostrar o preço do produto aqui no caixa, o código de barras também informa, na mesma hora, lá no estoque, que esse produto está sendo comprado e que, portanto, ele precisa ser reposto. Essa situação que a gente está vivendo aqui faz parte de uma das realidades mais extraordinárias do mundo atual, que é a velocidade com que as informações chegam em diferentes lugares. Nesse caso aqui, a informação sobre o produto chega ao mesmo tempo na tela do caixa, lá no estoque e muitas vezes até no computador do fornecedor. Mas a velocidade da informação no nosso tempo está presente em muitas outras situações. Dá só uma olhada. Paris, França. Caro Gualberto, você tinha toda a razão. Paris é mesmo ideal para minha pesquisa. Mas mudando de assunto, o que me impressiona hoje em dia é a velocidade com que as coisas acontecem. Um dia desses eu precisei de dinheiro. E com meu cartão do banco aí do Brasil, eu consegui tirar dinheiro aqui em Paris. Ô Vicente, sabe que até hoje me surpreende a velocidade da informação dos nossos tempos? É impressionante, né? Mas o que mais me impressiona nessa história é a informação simultânea, viu? Informação simultânea? Você não lembra das Olimpíadas de Atlanta? Ah, é. Então, os jogos não só tinham atletas de todo mundo, como também estavam sendo vistos pelo mundo todo. E isso ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. E só foi possível porque esses aparelhos todos de TV estavam ligados numa rede técnica de telecomunicações, uma rede interligando o mundo via satélite. Além desses exemplos todos que você viu, a velocidade com que as informações circulam hoje em dia também está mexendo com o mundo dos negócios, o mundo das bolsas de valores. Hoje em dia é possível, por exemplo, um grupo de investidores da Bolsa de Valores de Nova York estar conectado à Bolsa de Hong Kong e saber o que está sendo negociado naquele exato momento. Como você está percebendo, a velocidade com que a informação chega a diferentes lugares criou o que a gente chama hoje de lugares mundiais. Ou seja, são lugares que não aceitam mais as barreiras de tempo e espaço. São lugares onde a comunicação e a circulação de informações se dão instantaneamente, no chamado tempo zero, ou seja, no mesmo tempo. Essa velocidade, esse jeito instantâneo e simultâneo com que a informação circula hoje em dia, são as principais características
daquilo que a gente chama de meio técnico científico informacional. Calma. Essa expressão parece meio complicada, mas a gente já vai te explicar. Meio técnico científico informacional é um meio geográfico onde o território inclui, obrigatoriamente, ciência, tecnologia e informação. Na verdade, quando a gente está falando em meio técnico científico informacional, nós estamos definindo o mundo que nós vivemos hoje, onde o cotidiano é cada vez mais marcado pela nova tecnologia da informação. Ou seja, hoje em dia o meio geográfico é dominado pela ciência, pela tecnologia e pela informação que chega veloz, instantânea e simultânea nos lugares mundiais. Não é de hoje que a economia de mercado, o capitalismo, busca reduzir as distâncias, pois reduzir as distâncias significa reduzir o tempo de produção, de circulação, de consumo de mercadorias. E, é claro, reduzir os custos, o que acelera os lucros. Foi no século XIX e na primeira metade do século XX que surgiram grandes avanços nesse sentido. Foi quando surgiram as estradas de ferro, o cabo submarino, o telégrafo sem fio, o telefone, o automóvel, o rádio, o avião a jato e a televisão. Todas essas inovações, com o passar do tempo, foram se interligando umas às outras, formando assim redes de integração territoriais. Através dessa integração, dessa rede, o homem foi aos poucos quebrando as barreiras físicas que dificultavam o transporte e a circulação de matérias-primas, de bens produzidos, de pessoas, ideias, decisões e capital. Não dá para negar que essas inovações foram de fato quebrando essas barreiras físicas. É, Maurício, mas apesar desse avanço inegável, nenhuma dessas inovações comprimiu tanto espaço e acelerou tanto o processo de integração como o que está sendo provocado pelas novas tecnologias da informação. Nunca, em nenhum momento da nossa história, as distâncias foram tão encurtadas e os homens estiveram tão conectados como nesta atual rede mundial. Ao encurtar distâncias, derrubar fronteiras, acelerar o fluxo de informações, as novas tecnologias acabaram provocando uma internacionalização da economia. O que se vê hoje é uma interpenetração, uma mistura de várias economias nacionais. Não é à toa que hoje em dia a gente encontra cada vez mais produtos importados de diversos países em inúmeros estabelecimentos, como esse aqui. Até os carros estão cada vez mais internacionalizados. Por exemplo, o conceito de carro mundial, quer dizer, o mesmo modelo de automóvel exportado para vários países, toma força a cada dia. E tudo isso só serve para reforçar a noção de que hoje nós vivemos num mundo integrado. Por causa dessa integração, provocada principalmente pelas novas tecnologias da informação, os países e as nações estão deixando de ser unidades econômicas para fazer parte de um grande mercado global. Um mercado global onde os países, cada vez mais, assumem o papel de parceiros econômicos. Além de acabar com as fronteiras econômicas, as novas tecnologias de informação acabaram provocando uma reestruturação da produção e da organização do trabalho no sistema capitalista. Ou seja, a nova realidade, trazida pela velocidade com que a informação circula, acabou modificando a maneira de se produzir. Não deu para entender direito? Então vamos ver isso de perto. Quando a gente fala que o jeito de produzir foi modificado, o que a gente está dizendo é que a produção também ficou mais rápida, mais acelerada. Isso é possível porque hoje em dia existem sistemas cada vez mais aperfeiçoados de comunicação e de fluxos de informação. Esses sistemas, associados a técnicas mais racionais de distribuição, tais como empacotamento, controle de estoques e containerização, estão permitindo a aceleração das atividades e da circulação de mercadorias. Mas não é só na linha de produção que as novas tecnologias da informação estão trazendo mudanças para a economia capitalista. Veja, por exemplo, os bancos eletrônicos e o dinheiro de plástico, como esse aqui.
Sem dúvida alguma, são inovações que agilizam os fluxos de dinheiro e permitem a aceleração dos negócios nos mercados financeiros e de serviços, tanto nacionais quanto internacionais. Como você está percebendo, a gente vive num mundo que está cada vez mais marcado pela tecnologia. Mesmo que a gente não use essa tecnologia diretamente com tanta frequência, o fato é que o tempo em que vivemos pode ser traduzido como o de período tecnológico. O geógrafo brasileiro Milton Santos, em 1982, em seu livro Pensando o Espaço do Homem, definiu nosso tempo como um período tecnológico. Ao estudar a relação do homem com a técnica, o geógrafo concluiu que a técnica é um intermediário entre a natureza e o homem desde os tempos mais remotos da história. Só que essa história mudou um pouco no nosso tempo. Segundo Milton Santos, a técnica evoluiu tanto que, ao converter-se num objeto de elaboração científica sofisticada, acabou por subverter as relações do homem com o meio, do homem com o homem, as relações entre as classes sociais e até mesmo as relações entre as nações. Sabe, Vicente, eu não estou entendendo alguma coisa nessa história. O que, por exemplo? Bom, a gente viu até agora que com as novas tecnologias de informação, aumentaram as redes de circulação e integração entre os homens e os países, certo? Bom, a gente viu também que essas redes superpostas umas às outras permitem simultaneamente a aceleração do processo de integração produtiva, de integração de mercados, de integração financeira e de integração de informação. Bom, até aí nada demais. Mas é daí que vem a minha dúvida. Diante de tanta integração mundial, por que tem tanta gente excluída desse processo? É estranho mesmo o que acontece. Porque apesar da grande integração que as novas tecnologias proporcionam, elas também, por outro lado, ao mesmo tempo e perversamente, provocam um processo de não integração, onde muitas pessoas nem sequer chegam perto das novas tecnologias, ou pelo menos não usufruem de suas vantagens. O senhor já usou um computador? Não. Eu vi ele na loja, mas que nunca usei, não. Nunca usei o computador, não. Gostaria. Bom, vontade eu tenho, né? Mas nunca usei, não. Quem que não gostaria? Como você viu, aqui mesmo no Brasil, tem muita gente que nem sequer chegou perto dessas novas tecnologias de informação. Ou seja, são pessoas que estão excluídas dessa integração mundial. Mas há casos ainda piores do que o nosso, como em algumas nações africanas, por exemplo, que são totalmente excluídas das vantagens propiciadas pela alta tecnologia da informática. Mas essa situação de exclusão não é uma característica só dos países do terceiro mundo. Nos países ricos, os países do chamado primeiro mundo, também existem milhões de trabalhadores que estão sendo excluídos dos benefícios dessa nova realidade mundial. Uma realidade que integra homens e países. Ou então ocorre a situação que máquinas inteligentes estão substituindo trabalhadores de escritórios e operários, que a cada dia engrossam as filas de desempregados, como ocorre na Europa. Concluindo, essas novas tecnologias de informação trouxeram de fato avanços que acabaram por integrar povos e países e também ajudaram a agilizar negócios e produção. Mas, por outro lado, essa nova rede de integração está deixando muita gente e muitos países de fora. Está criando uma realidade que separa ainda mais os países ricos dos países pobres. Mas chega por hoje. Antes de terminar, vamos revisar o que a gente aprendeu. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como a nossa vida cotidiana é marcada pela nova tecnologia da informação. Você viu também que o meio geográfico é dominado pela ciência, pela tecnologia e pela informação que chega veloz, instantânea e simultaneamente nos vários lugares mundiais. Por fim, você conferiu que, apesar desses avanços permitirem uma maior integração do espaço mundial, ainda há muitos homens, países e nações que estão excluídos dessa integração. Bom,
Essa foi a nossa teleaula de hoje. A gente viu como as novas tecnologias da informação vêm mudando o nosso cotidiano. Na próxima teleaula, a gente avança um pouco mais nesse assunto. A gente vai poder ver de uma maneira mais aprofundada como os robôs vêm substituindo os operários nas linhas de produção. Mas tudo isso na próxima teleaula. Eu te espero lá, hein? Tchau! Até lá!